estudando um pouquinho antes de falar para vocês. A nossa aula agora é de história e o objetivo é revisar o conteúdo que nós já estudamos nessa unidade. Isso mesmo, nós falamos sobre os povos que vivem nas montanhas e estudamos exclusivamente duas etnias. Quais são elas? Exatamente, os Monks, que vivem nas montanhas ali do Vietnã, e os Sherpas. É exatamente essas duas etnias aí que nós vamos estar relembrando agora. Pega o seu material de estudo, o seu livro, o seu lápis ou o seu marcador e vamos relembrar o assunto. Um dos melhores métodos é grifar, copiar, tá bom? Isso ajuda a gente a aprender melhor. Na página 74 do seu livro está falando sobre a localização dos Monks. Aí dizem que os Monks migraram para o norte da China, ali para a região do Vietnã, há aproximadamente 3 séculos. Então é uma etnia bastante antiga, tá bom? E ali eles vivem parecido com o que viviam, na medida do possível, seus ancestrais. Aí também está dizendo que a maioria deles são camponeses e o principal cultivo é o arroz. Grife todos esses itens que eu estou falando, tá bom, galera? Na página 75 está falando, no primeiro parágrafo lá em cima, está falando sobre os vilarejos, ou seja, o local, as pequenas cidadezinhas onde se localizam as casas desses Monks. E dizem que esses vilarejos, a maioria delas, as ruas é de chão, né? As casas são pequenas, tem 2 cômodos no máximo, são feitas de madeira ou de bambu, que é muito comum naquela região. Essas casas dos Monks não têm conforto nenhum, raras delas têm eletricidade, então veja que é uma morada, uma circunstância difícil, né, daquilo que nós estamos acostumados. A cidade mais movimentada dos Monks tem aproximadamente 40 mil habitantes, é a cidade de Sapa, isso aí está no segundo parágrafo da página 75, e eles gostam de vender o material que eles produzem em um mercado chamado de mercado de Bek Ha, que fica próximo à cidade de Sapa. Além de roupas e tecidos, enfim, eles também comercializam carnes e outras mercadorias nesse mercado. Para finalizar, a página 75 vai falar sobre as etnias Monks. Elas têm até nomes engraçados, né? Que são nomes de Black, White, Red, Green, Flower. E ele diz que essas etnias, a principal diferença entre elas está no seu dialeto, ou seja, na sua forma de falar. Mas não é apenas isso, tá bom? As roupas também diferenciam uma etnia da outra. Aí o seu livro traz o exemplo da etnia Black e da etnia Flower. Aí dizem que as pessoas, os Monks da etnia Black, costumam usar roupas de cor escura, né? Porque eles usam uma planta chamada índigo para tirar essa cor escura. Já os Monks da etnia Flower costumam usar roupas coloridas. Talvez seja esse o motivo do nome deles, né? Na página 76 do seu livro vai falar duas coisas, sobre o casamento e sobre o turismo. O casamento dos Monks, como vocês já viram, ele se dá basicamente entre duas pessoas de etnias diferentes. O casamento ele é combinado pelos pais, o moço visita a casa da jovem pretendente, oferece-lhe um presente, convida ela a passar alguns dias na casa dos seus pais. Lá eles se conhecem melhor e tratam a data do casamento. A partir do casamento, essa moça ela deixa de pertencer à família do seu pai e pertencerá à família do esposo, e qualquer coisa que acontecer com o esposo, ela vai continuar pertencendo àquela etnia, tá bom? É interessante isso aí, culturas, né? Interessante. E ele está falando sobre os turistas. Ele está dizendo que a população dos Monks acabou se adaptando à rotina de turistas e alguns jovens Monks aprendem a falar o inglês para se comunicar com os turistas. E os turistas gostam muito de visitar as montanhas, acham interessante, né, o costume, a cultura dos Monks. E aproveita que todo turista, quando está por lá, oferece, né, o seu recurso financeiro. E para finalizar o estudo sobre os Monks, nós vamos falar sobre a cultura do arroz, o cultivo do arroz, que é muito comum aí no Vietnã. E aqui diz que lá, naquela região do Vietnã e ali dos países vizinhos, o arroz ele necessita de altas temperaturas, então ele precisa de calor para ser produzido, mas também ele precisa de muita água. É por isso que a imagem mostrada na página 77 traz aí eles plantando o arroz basicamente dentro da água, né? Que é uma característica da plantação do arroz. Aqui diz que eles
fazem o arroz, ou cultivam esse arroz de forma bastante tradicional, sem muitos recursos sofisticados, tá bom? Eu espero que vocês tenham reforçado o conhecimento de vocês sobre os Mons. Vamos estudar agora sobre outra etnia. Muito bem, galera. Só que agora, ao estudarmos sobre o Himalaia, nós vamos falar duas coisas. Primeiro, nós vamos relembrar o assunto, revisando, e corrigir a tarefa. Tem algumas questões aí que a gente precisa corrigir, tá bom? Na página 78 do seu livro, nós vamos falar sobre o Himalaia. O que é o Himalaia? Na verdade, é o nome de uma cordilheira. O que é uma cordilheira? É um conjunto de montanhas ou de montes, tá bom? Então, a Himalaia, ela recebeu o Himalaia recebeu esse nome porque o nome Himalaia quer dizer morada das neves, e geralmente essa localização dessas montanhas ficam em regiões bastante geladas e o topo delas é gelado, tem muito gelo, tá? Não é qualquer grupo de pessoas que consegue conviver lá. Então nós vamos relembrar que existe uma etnia especial que mora ali próximo, que são os Sherpas. Muito bem. Mas qual é a característica das pessoas do ambiente que circula a cadeia ali do Himalaia? Tá na página 78, no segundo parágrafo, um pouquinho mais embaixo, diz que lá é muito alto, por isso é muito frio, tem muita neve, pouca vegetação, muitos vendavais e tem lagos que são alimentados pelo degelo das neves do pico dessas montanhas, tá bom? Grife essas páginas aí. Tem um quadro logo aí embaixo, galera, que vai falar sobre ou você sabia, que vai falar sobre as primeiras expedições de exploração ao Himalaia. Na verdade, muitas pessoas que gostam de escalar, o maior sonho, o maior desafio é chegar ao topo do Himalaia. E isso foi conseguido no ano de 1953, tá? Quando dois homens, Edmundo Hillary e o Sherpa Tessin, pode grifar isso aí, conseguiram alcançar o topo desse monte. Antes dele, no ano de 1950, Maurice Herzog atingiu o cume de um monte chamado Annapurna, que fica próximo ao Himalaia. E 3 anos depois é que veio a conquista do Himalaia. Observe que para esse neozelandês alcançar o topo do Himalaia, ele contou com a ajuda de um habitante local, que foi o Sherpa, tá? E nós estudamos na página 70, na página 80, que os Sherpas, eles possuem umas características interessantes, que eu quero até que você grife falar, né? Que eles vivem, no pico das montanhas, a aproximadamente 3.962 metros de altitude, onde fica a vila deles ali. O nome da vila deles ali chama-se Vale de Khumbu, e ali eles cultivam arroz, trigo, a cevada. E um pouco mais embaixo diz que os Sherpas têm uma capacidade de respirar o ar rarefeito, ou seja, um ar com pouca pressão, o que seria muito difícil para nós, mas os Sherpas têm essa capacidade. Então, além do pulmão deles ter essa capacidade, fisicamente, eles são fortes e conseguem carregar bastante peso, né? E olha que eles moram em uma região de encostas, né? E eles carregam bastante peso nessa região. Aqui também na página 80, eu quero que você grife aí, tá falando sobre o boi, que é o iaque. É um boi montanhês, muito comum naquela região. Ele é domesticado, então ele serve para carregar cargas também, bastante peso. Mas não é só isso. Esse boi, a carne dele é aproveitada, a pele dele é aproveitada, né, para fazer roupas, para fazer as tendas. Então é um animal muito, muito comum na região e bastante aproveitado, tá? Aí também nessa página tá falando sobre o Nepal, que é onde se localiza também onde está a cadeia do Himalaia, tá, galera? Então o Nepal é um pequeno país que tem aproximadamente 24 milhões de habitantes, dentre eles os Sherpas, ali dentro, próximo à montanha do Himalaia, os Sherpas, tá bom? Eles sobrevivem de agricultura e do pastoreio, e aí dá exemplo de alguns animais, cabras e búfalos, que é comum eles cuidarem lá no Nepal. Lá mais embaixo, no último parágrafo dessa página, tá falando aqui sobre a escalada do Monte Everest, que aconteceu no ano de 1953, mas que a partir de 1950 começou a ter uma movimentação de turistas com esse objetivo, né? E aí, aqui diz que essa movimentação de turistas foi bom, porque levou os turistas a gastarem dinheiro por lá. Isso gerou uma renda de aproximadamente 40% de todo o dinheiro que circula
na cidade, ali nas vilas, naquela vila, é todo dinheiro de turistas, tá? Mas trouxe também um desgaste para o meio ambiente. Por quê? Porque o turista ele tem deixado muito lixo. Inclusive eu andei lendo na internet as reportagens que falam, né, o lixo congelado. Nossa, gente, é muito lixo que esses turistas deixam, porque a alimentação deles lá é uma alimentação mais diferenciada. Então eles acabam usando muito produto industrializado que tem embalagens. E ao invés deles levarem e trazer o lixo de volta, eles deixam lá. E esse lixo fica acumulado lá no gelo. É muito triste a imagem, vocês podem estar puxando algumas na internet para vocês verem, né? Uma coisa desagradável da presença dos turistas lá é esse acúmulo de lixo. Além de tudo, né, onde tem muita gente, é necessário mais habitações, por isso vai ter mais desmatamentos, os animais, que é a fauna da região, vai fugir, né, a flora vai ser desgastada. Então, a presença humana, ela gera um desequilíbrio no meio ambiente, né? Foi por isso que, preocupado com esse desgaste ambiental, foi criado o Parque de Saga-Marta, com o objetivo de preservar a fauna e a flora do ambiente ali, do ambiente gelado, tá bom? Na página 81, nós temos aqui a pergunta 4 e a pergunta 5. A pergunta 1 e 2, ela é pessoal, por isso é que eu não discuti aqui com vocês. Vocês vão fazer uma pesquisa sobre algum desses montes, aí dá exemplo de 6, né? E escrever aqui a curiosidade que vocês pesquisaram. Eu vou estar olhando no dia que vocês me entregarem o livro, dia 30, tá bom? Mas a pergunta 4 pergunta assim: qual a importância da preservação do Parque de Saga-Marta para a população do Nepal? Quem são os beneficiados com a criação do parque? Resposta, né? O parque é importante para a preservação da cultura e da natureza local. Quem são os beneficiados? Todos são beneficiados com isso, a comunidade local, a natureza e os próprios turistas, porque vão ter sempre a paisagem bonita do jeito que eles querem, tá bom? Na questão 5, a resposta também é pessoal e diz assim: que outros parques públicos conhecidos mesclam elementos naturais e culturais ou humanos e etnias? Cite exemplos de pelo menos 2 parques. De repente vocês não conhecem, galera, nenhum parque que não é comum aqui na nossa região. Faça a pesquisa pela internet, coloca assim, ó, parques brasileiros, por exemplo. No Brasil nós temos vários parques que tem essa mistura de elementos naturais e elementos culturais, tá bom? Eu mesmo estive nas férias de janeiro visitando alguns parques em Belo Horizonte que tinha essa característica aí, mas eu quero que você desdobre na sua curiosidade de pesquisar. Na página 81, abaixo das perguntas, vai falar um pouquinho sobre o Nepal e a sociedade de castas, né? Lembra que nós já estudamos sobre isso aqui? Que as castas eram um sistema antigo, né, baseado na religião hindu, onde as pessoas eram divididas de acordo com finanças ou características, igual os brahmanes, que eram intelectuais, né, e voltadas mais para a religião, os kshatriyas, que eram governantes. Nós tínhamos os vaixás, que eram os agricultores, os pastores, os comerciantes. E por fim os dalits, que eram os servos, né, os empregados, os artesãos. Essas pessoas de castas inferiores, elas eram muito desprezadas, né, sofriam um preconceito muito grande. Sofriam, não sofrem, porque na página 82 do seu livro, você vai ver que a Índia, ela aboliu o sistema de castas no ano de 1947, quando ela se tornou república, porque a cultura foi se difundindo, aí eles perceberam que o mundo era diferente, né? Então eles adotaram essas diferenças, abandonando as castas. Mas o Nepal só abandonou o sistema de castas no ano de 2006, então é algo muito recente. E por isso a gente viu aqui que elas ainda sofrem com o sistema de castas. Em locais das zonas rurais, em vilarejos, cidadezinhas bem pequenininhas, onde não é muito comum o uso de internet, esse tipo de coisa, as pessoas ainda tratam as outras com as diferenças com base nas castas, né? Então o preconceito lá ainda é muito grande. Essas pessoas de castas inferiores, muitas não têm acesso à escola ou são extremamente pobres. Aqui diz que muitas delas não vão aos locais de culto porque é proibido. E alguns chegam a considerar a água que eles tocam, né, como água impura. Veja que triste, né? Essa realidade. No seu livro, na página 82, pergunta aí na questão 6, que problemas o sistema de castas pode trazer para essas comunidades?
Olha, os problemas são a subjugação de mulheres e de pessoas das castas inferiores, né? Elas são subjugadas, são obrigadas a viver sobre um sistema quase que servil. E isso é muito triste, isso é muito cruel e isso é desumano, tá? Isso é triste. E aqui pergunta se no Brasil existem grupos étnicos que sofrem discriminação. Claro que sim, né? Infelizmente. Mas nós ainda temos ciganos, né? Temos alguns imigrantes que sofrem discriminação. Lembro dos afrodescendentes, aqueles que vieram dos escravos? Pois é, muitos deles ainda sofrem discriminação. E tem muito índio também que é discriminado, tá bom, galera? Aqui, para finalizar essa página aí, eu grifei aqui que diz assim, ó, que o respeito às culturas é fundamental. Manter o respeito é fundamental para que não haja discriminação, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa revisão de história. Se tiver alguma dúvida, basta me chamar que a gente vai conversar sobre o assunto. Lembra de fazer o trabalho de história, que é para entregar dia 30. E eu vou estar depois fazendo uma discussão sobre esse assunto com vocês, da página 83 em diante aí, pra gente finalizar o conteúdo desse livro, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima videoaula.